Ô Zé, mudando de assunto aqui, uma decisão do STF a respeito de um processo envolvendo o Lula está repercutindo bastante nos meios político e jurídico, né? Essa decisão vem lá da segunda turma do Supremo, foi tomada ontem e impede que a delação do ex-ministro Antônio Palocci seja usada contra o ex-presidente na Lava Jato. É isso mesmo, Zé? Explica melhor pra gente. Pois é, a história da hermenêutica, né, que é a origem do deus Hermes, que falava com os deuses, falava com Deus. E os integrantes do Supremo têm a impressão, ou passam a impressão de que falam com Deus e que são representantes do Deus aqui. Então é por isso que se busca ali nas entrelinhas das falas dos ministros do Supremo o que eles pensam sobre a Lava Jato. Existem vários pontos na Lava Jato que ainda não foram definidos pelo Supremo. Eu vou dar um exemplo. O uso do produto de uma delação premiada, também Caixa 2, se isso é ou não crime, né? E outros pontos. Entre eles está exatamente esse processo contra o ex-presidente Lula. Então, se houver, como muita gente acredita aqui, uma sinalização de que o Supremo pode inviabilizar as condenações do ex-juiz Sérgio Moro, e essa é a expectativa de alguns petistas, né? E isso aí poderia anular as duas condenações do ex-presidente Lula, né? E ele ficaria elegível. Isso é um cenário impossível, é totalmente descartada essa possibilidade. Eu não acredito que o Supremo possa tomar essas decisões de anular as condenações que já são impostas ao ex-presidente Lula em duas instâncias, né, Sérgio Moro e depois no Tribunal Regional Federal. Então, essa é a expectativa. Esse caso específico é um absurdo maior ainda. A delação de Antônio Palocci, ela é uma delação importantíssima. Ele mostra os detalhes sórdidos de como o governo foi tomado por ladrões. Ele era ali de dentro, chamado de um dos três porquinhos. Coordenador da campanha de Dilma, denunciou que ela gastou um bilhão de reais. Isso não é campanha, isso é compra de voto, é fraude à democracia. Então, ninguém pode desver ou desouvir, né, o que o Palocci falou nessa delação. Olha, eu tenho insistido que a justiça penal, ela não tem o histórico punitivista, né, de vingança, mas assim de controlar o poder da força. Porque o poder da força simplesmente vai lá e pune se vinga e pronto. Então a justiça penal tem esse intuito. Daí essas amarras. Agora, um exagero tirar provas concretas, claras de um processo. Agora, independente desta delação, esse caso do Instituto Lula é uma condenação certa, porque as provas são abundantes demais. Muito bem, Zé Maria Trindade, sempre participando aqui do Morning Show. Zé, obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã, quinta-feira, tamo junto. Perfeito, estaremos. Valeu, Zé. Ô, Adriles, o Gilmar Mendes disse que o Sérgio Moro criou um fato político uma semana antes das eleições de 2018. Olha, eu concordo com o Gilmar no seguinte sentido. Ele criou um fato político, mas baseado, quando ele ratificou a delação do Palocci, mas ele criou um fato político baseado numa verdade absoluta. O Palocci foi um dos três porquinhos, foi o monitor da campanha da Dilma, que custou mais de R$1 bilhão com dinheiro escuso, com Caixa 2, com desvio de verba, com abuso de poder. Eventualmente, ele foi testemunha ocular, foi o homem forte do Lula durante todo o período de seu governo. Ele sabe de todas as falcatruas, de todas as ações que levaram a tomar de assalto o Estado brasileiro por essa quadrilha que foi o PT, que perpetrou o maior esquema de corrupção e fraude e desvio de verba pública da história da República e da história do mundo já percebido. Isso não é exagero retórico. Você, como bem disse o Zé Maria, fingir que não viu esse tipo de coisa é a mesma coisa que passar atestado de cegueira na realidade histórica. E aí, a atitude política é do Gilmar Mendes, quer dizer, a atitude política do Sérgio Moro de trazer à tona isso às vésperas da eleição, talvez tenha ajudado, sim, eu concordo com o Gilmar, a eleição do Bolsonaro nesse sentido. Não foi um fator determinante, mas foi uma ajuda para que o país não fosse entregue novamente às mãos de um Al Capone. Entendeu? De uma quadrilha fraudulenta. Eventualmente, essa ação, aí eu discordo um pouco do Zé Maria,
é uma ação orquestrada para deslegitimar essa ação do terreno lá, para criar o Instituto Lula, e para deslegitimar também outras ações do Sérgio Moro para tentar invalidar suas ações, para criar um ambiente de suspeição e para tornar o Lula novamente elegível. Tudo isso corrobora para uma orquestração, eu acho que também não vai dar certo, mas assim, é perigoso, uma orquestração contra qualquer e todo ato da Lava Jato, em nome do combate à corrupção. É o status quo, na personificação do Gilmar Mendes, se voltando contra essa figura heróica do Sérgio Moro, que combateu a corrupção sistêmica do PT e que colocou na figura do Antônio Pallotti a maior testemunha ocular, visível e concreta dos desmandos de corrupção da história do PT. Você fingir, você colocar isso para debaixo do tapete, colocar essa prova para debaixo do tapete, é a mesma coisa que colocar venda nos olhos da justiça e colocar suspeição em cima de um ato que foi absolutamente probo. Ou seja, enfim, é isso. E aí, Joel Pinheiro, Sérgio Moro criou um fato político ou não? Ele infelizmente criou. Eu lembro bem daquele dia. Eram 6 dias para as eleições. E o Sérgio Moro, uma decisão judicial dessa delação, que já existia há 3 meses, a delação já existia há 3 meses, ele esperou a semana da eleição para juntar isso nos autos do processo, tornando pública a delação. Então, Moro, por que esperou tanto? Só pareceu que ele escolheu o timing perfeito para lançar a bomba. Em vez de lançar lá atrás, quando ela seria igualmente relevante do ponto de vista do conteúdo dela, mas teria menos efeito político, ele esperou até a semana do caso ali. Eu não digo que isso deveria invalidar a delação, nem nada disso, mas que, de fato, a escolha que o Moro fez do timing é, no mínimo, muito estranha, né? Por que ele esperou bem a semana da eleição presidencial para fazer aparecer a delação do Palocci? Eu lembro que eu estava até no Morning Show, e o dia que isso aconteceu, eu comentei, isso foi um ato político do Sérgio Moro, e foi mesmo. Sério, para a gente se lembrar, né? Um juiz, ele deve tentar ao máximo não pautar as suas decisões, a sua leitura e os seus atos, como esse, por critérios de preferência política. Talvez nem tenha sido o caso, mas a aparência que isso deixou, sem sombra de dúvida, foi muito forte. Isso se reflete agora nos votos aí da turma do Supremo. E não muda nada dos méritos do caso do Lula, né? Em nenhum momento as pessoas questionam, nenhum ministro aí questionou a solidez das evidências apresentadas contra o Lula. Apenas usando essa possível interferência política do Sérgio Moro, eles anularam aí o uso dessa delação, embora o Moro, no próprio processo, dissesse também que nenhuma das evidências dependia dessa delação. Então talvez não mude nada, mas mesmo assim fica aí a lição. E, enfim, eu digo que o Moro virou político assim que ele deixou a magistratura, né, e se tornou ministro. Críticos dele dizem, não, ele já era político muito tempo antes. Ô Joel, o Moro atua no caso de desmandos do PT em relação à Lava Jato há muito tempo. Você ter um timing e ter uma percepção política da coisa grotesca, da corrupção, do lamaçal de corrupção que foi o governo PT, e você colocar isso com um time específico dentro de uma eleição, pode ter sido sim, e eu acredito que seja, um princípio político, mas é um princípio de bom político, de uma pessoa que percebe que você tem o governo mais corrupto da história da humanidade já percebido e coloca isso às vésperas da eleição. Agora, o que é uma questão de politização... O juiz não pode se pautar por isso, o que é uma questão de política... Mas isso não é nefasto, isso não é ilegítimo. Pode ser subjetivamente condenável. Calma, deixa eu falar. Pode ser subjetivamente condenável, aí eu concordo com você. Mas ilegítimo é você varrer para debaixo do tapete uma delação concreta, legitimada por vários outros delatores, para deslegitimar uma ação, como você bem disse, que é completamente correta, não teve nenhum desvio, para deslegitimar toda a ação de um juiz e toda a ação da Lava Jato, no caso do triplex, do mensalão, do petrolão, de outras coisas várias. Isso sim é uma politização nefasta da justiça. Agora, a ação política, meu caro, o seu comentário tem, o meu tem, a ação do juiz, o mérito de quando ele vai perpetrar o julgamento, o que ele não poderia ter feito e ele não fez é falsificar provas, é deturpar o julgamento. Isso ele não fez. E quem está fazendo é o STF. Joel.
Concordo que seria muito mais grave, evidentemente, se o Moro tivesse forjado provas. É o que eu digo, né? O que revela aí uma certa parcialidade dele, que ele evidentemente não fez. Assim como o STF também não, Adriles. Aí você diz o STF forjou provas, é ridículo. Não, esse tipo eu não falei de isso. afirmação. Eu não falei que ele forjou provas, mas ele está colocando provas para debaixo do tapete. Quando ele lima totalmente a delação do Pallotti, ele está fingindo que não vê as provas. Diversos ministros usam uma interpretação ultra-garantista, que eu também sou contrário, porque eu acho que ela perpetua a impunidade. E a gente sabe muito bem que há, por parte do Supremo, do Congresso e até do Procurador-Geral da República, uma iniciativa, uma frente aí anti-Lava Jato. Isso é bastante preocupante. Isso é mais um elemento dessa frente. Agora, por que o Moro não juntou essa delação 3 meses antes? Sabe por que ele esperou a semana da eleição? Realmente é banal, não, Joel. O problema é combater o combate à corrupção que o STF está fazendo. Mas ele abriu espaço. Ele abriu espaço. Ele não fez nada de ilegal. Simplesmente assim.